Oi, gente, meu nome é Eduardo Maon, eu sou escritor, sou pesquisador e estou apresentando para vocês duas publicações que nós fizemos graças à Lei Aldir Blanc, através da Secretaria do Estado de Mato Grosso de Cultura, Esporte e Lazer. O primeiro livro é Piedade, um romance de José de Mesquita, e o segundo livro é uma coleção, foi uma escolha de contos também do mesmo autor. O projeto é pelo Mestres de Cultura. Eu gostaria de convidar todos para que assista a nossa live de lançamento. Olá, eu sou Cristina Campos e estou aqui para um bate-papo com um amigo, escritor, pesquisador, Eduardo Maon, a respeito de José de Mesquita, mais especificamente a prosa do José de Mesquita, né? Nesses dois livros, Piedade, o romance e os contos escolhidos. Eu espero que vocês gostem. Eduardo, por que você escolheu justamente José de Mesquita como um autor para propor esse projeto? Eu percebi a formação, num outro estudo meu, né? Eu percebi a formação de um campo que o Bourdieu fala, um campo de poder, claro, intelectual. E esse campo, ele gravitou em torno do Mesquita. Gravitou em torno de José de Mesquita, era o grande intelectual. Como assim? De Cuiabá, de Mato Grosso, era o desbarrador, era o jornalista, era o poeta, era o prosador, era o contista, era o cronista. O cara. Era o cara, quer dizer, o sujeito cuidava até de crimes célebres, falava da necrópole cuiabana, fazia o levantamento das lápides e cuidava também das lendas. Também, de alguma maneira, era um folclorista, porque colecionava e escrevia a questão dos folclores, sobretudo folclore urbana, lenda urbana, da mulher de branco. Então, ele tinha isso. E aí eu me perguntei, por que ele? Será que tem razão de ser? Será que ele era tudo isso que falavam que ele era? Bom, eu já tinha lido Piedade, e aí eu falei, bom, agora eu vou olhar a Piedade com um olhar realmente crítico mesmo, para saber se é isso mesmo. É claro que o romance, a temática do romance, é uma temática que estava no Wolfgeist, no espírito do tempo, né, da época, até um pouco antes, né. Flaubert já tinha escrito sobre isso, Eça de Queiroz já tinha escrito sobre isso, Machado de Assis tinha escrito sobre isso, né, a história daquela mulher sofredora que adere, né, ao projeto do marido, etc. e tal. Mas eu achei um livro bem escrito. E, Cristina, um livro diferente do que se produzia nas décadas imediatamente passadas e também imediatamente posteriores. Porque um livro, Piedade, tem uma consistência literária que sobrevive ao tempo. A história de uma menina, parece que ela encarna o conjunto de valores éticos da sociedade, uma prescrição, talvez, né, do Mesquita, de moral, etc. e tal. Por outro lado, era uma mulher extremamente sagaz, acreditava que o enamorado iria ciscar em outros quintais, ter outros casos, mas esses outros casos não iriam prosperar. E ela estava certa. O fatalismo do Mesquita, embora esteja presente em outros autores, é interessante, porque o Mesquita, se você parar para pensar, tem dois fatalismos. O primeiro, ela sabe como vai acabar. A mulher sagaz, que sabe que vai casar, sabe que vai constituir família, sabe que aquele homem vai ser dela. Ela sabe de início isso. Então, é o primeiro fatalismo. E o segundo fatalismo, aí que eu me apaixonei. O segundo fatalismo é de ordem romântica. Como a pessoa enlouquece lendo literatura. Na verdade, é uma provocação velha, mas foi repaginada de uma maneira maravilhosa. Como é que as pessoas enlouquecem lendo romances românticos? E, na verdade, os dois irmãos aí do texto falam,
nossa família tem um problema, tem um atavismo, bem da época, né? Atavismo, uma questão genética. Nós temos o primeiro problema, nós chegamos a uma determinada altura da vida que ficamos loucos. Um determinismo. É o determinismo, não é? É esse fatalismo. E segundo, a gente acelera o processo lendo demais. Nós não deveríamos ler tanto. Ler enlouquece as mulheres, enlouquece também os homens. Eu falei, pô, mas eu preciso estudar esse romance. Isso é uma crítica ao romantismo, não é? É curioso, porque esse que é o fenomenal da literatura. As pessoas não se dão conta do que são. Nem você, nem eu. Não mesmo. A gente não se dá conta daquilo que é. Veja só, o Piedade Mesquita era uma pessoa que criticava o romantismo. Agora, vamos entender, claro, que o romantismo tem várias facetas. Dom Aquino, que era o meio-irmão, né, o irmão de afinidade, por causa do casamento com os pais e mães. Tal. Ou outro cara, né? O outro cara de Mato Grosso condenava, mas aí não era brincadeira, ele condenava veementemente em manifestos o romantismo de ordem romântica. Aquela coisa trágica, né, que leva à morte, ao suicídio. Eu imagino que ele não suportava a literatura de um Flaubert, uma literatura de um Tolstói. Imagine o Ana Karenina, como é que cai na cabeça de Dom Aquino. Quer dizer, era isso que ele não queria, era o suicídio, era a pessoa se rasgando de amor, aquela coisa toda, né? A liberdade, depressão, a loucura, justamente. A loucura, quer dizer, é isso. O Mesquita vai reagir, vai pegar essa ideia, vai internalizar essa ideia no Piedade. Vou fazer um romance alertando o leitor para os perigos do romantismo romântico. Mas qual é a ironia disso? A ironia disso é que ele escreve. Isso é fenomenal. O cara escreve um romance romântico. Condenando romances românticos. Por quê? Porque o desenlace, nós podemos falar que isso não é um lançamento. Esse livro tem quase 100 anos. O desenlace do romance é a morte da mulher, que não sobrevive ao próprio marido. O marido vai morrer, mas a mulher quer ter a doença do marido, e a proximidade faz com que pegue a doença. Ela morre e ele fica. Quer dizer, qual é a coisa mais trágica... Quase Romeu e Julieta, né? Qual é a coisa mais trágica do que criticar o romantismo romântico fazendo exatamente o mesmo de uma maneira inconsciente? Mas ele está numa transição, na verdade, né? Ele é fronteiriço. Ele está dentro de uma escola realista, mas o romantismo ainda é muito forte, porque cá entre nós, o romantismo, ele quebrou com muita coisa. Ele foi muito forte como movimento, né? O romantismo é a grande ruptura. É a grande ruptura. É a grande ruptura. Não houve nenhuma ruptura como o romantismo. Quando a gente fala, nossa, você não pode se repetir. Você está se repetindo. Isso é um pecado, isso é um plágio. Você não pode... Você tem que fazer uma coisa diferente, ser criativo. Essa é a grande questão romântica. Você precisa fazer diferente, colocar a sua assinatura, porque o clássico não era isso. O clássico era o amor ao padrão. Então a ruptura romântica deixou traços... Quebrou o esquadro, né? Até hoje, nós todos somos, de alguma maneira, herdeiros do romântico. Sim. Eu digo que até a vanguarda é o romantismo a 10ª potência, porque se o romântico diz, eu faço o que eu quero, a vanguarda faz mais ainda. Eu faço, se você não interpretar, o problema é seu. Porque o que importa sou eu, a minha expressão. Vai tratorando, né? Não tá nem aí. O problema não é a recepção, o problema sou eu. Então, acho que nós somos herdeiros de um romantismo. Agora, como você apontou, é verdade. Mesquita, no trato de determinadas questões, por exemplo, a cena da cavalhada, que é uma cena comum, uma cena que existe desde o José de Alencar, que faz a mesma cena da cavalhada em Um Sertanejo de 1875. É a mesma cena. Se você São for em dois Poconé, homens que vai fazer você a mesma vai coisa. ver isso aí São dramatizado. dois homens disputando uma argolinha e que pegam a argolinha com
com o bastão e entregam a argolinha para a donzela mais bonita. E é um jogo medieval, que coisa bonita, né? Que ainda está vivo. Então aí. Isso está vivo. Quer dizer, é uma descrição bastante realista. Não é uma descrição de todo romântico. Ele descreve detalhes, ele abandona determinadas imagens grandiloquentes. Então essa é a parte do real. As festas que ele descreve é uma coisa bastante próxima, sem grandes imagens grandiloquentes que traduzam determinado sentimento. Por outro lado, ele é naturalista. Você me chamou a atenção uma vez para isso. Por quê? Porque ele vai identificando natureza com homem, homem com natureza, elementos zoomórficos, elementos antropomórficos, vai antropomorfizando a natureza e vai zoomorfizando determinados homens. E esse determinismo que eu acho que é muito presente na prosa dele. Eu sou a minha natureza me impele, né? A minha raça me impele. A raça é a grande discussão brasileira. Provavelmente até 1940, 45, a grande discussão brasileira basicamente era geografia e raça. Como é que a geografia e como é que a raça nos constituem como produtores de literatura e como produtores de cultura. Mesquita não escapou disso. Que é o determinismo, né? Em outras palavras, quer dizer, o meio, a herança genética. O mestiço não seria tão bom como tipos puros. Os tipos puros são mais resistentes, são menos suscetíveis a doenças mentais. Isso é uma questão italiana, inclusive, né? De Lombroso, Garófalo, todas essas teorias. Mesquita, de alguma maneira, sendo jurista, ele absorve importante anotar e espelha isso. Ele vem de São Paulo com essa teoria. Vamos lembrar que na virada do século, o grande higienista, não é higienista brasileiro, mas o grande geneticista brasileiro era Nina Rodrigues, em Recife. A escola da questão genética, a questão racial, tinha como o Nina Rodrigues como um grande comando. Depois vai para Salvador e trabalha na Bahia. Mas a influência dele em São Paulo, por exemplo, e os estudos italianos, tudo isso o Mesquita traz nos romances, no romance e nos contos. Fica mais evidente, talvez, no romance. Ele tem um compromisso de falar o que era a sociedade em Cuiabá no final do século XIX. E o romance ele sempre tem um tempo maior de fala, né? Porque é um texto mais longo. Eu queria perguntar para você, o que existe de interessante, o que você achou de mais interessante em termos estéticos assim, no romance dele? O romance dele, o que me atraiu, eu já disse. Quer dizer, o que me atraiu muito foi a ironia dele fazer uma crítica e, sem perceber, fazer o mesmo. Agora, tem várias questões interessantes na narrativa. Por exemplo, o que eu achei muito bacana foi como é que ele descreve as várias mulheres. Isso me chamou a atenção. Mulheres fúteis ou mulheres talhadas para ser... mulher para casar. Olha, você tem que ser mulher para casar. Então você precisa ser séria, você precisa ser recatada, você não pode ser oferecida, você não pode ser... enfim, você não pode ser arroz de festa. Você precisa ter um certo elan, etc. E isso aparece muito nos romances românticos. Você pega uma Jane Austen, por exemplo, né, sempre tem assim, o que a mulher deve fazer, como que ela deve se comportar ou não. Então eu vejo que ele é uma coisa meio cristã também, né? Porque ele era super católico, então tem católico. O bom viver, o bom comportamento e tal. Ele faz, inclusive, uma tensão. Tem uma personagem, é uma separada. Imagine o que era uma separada no começo do século XX. Então essa separada estava em festas e se dava o direito de namorar. Não era o direito de flertar. Namorar, para eles, era flertar. Coquete. Flertar, bater papo numa festa. Imagine você o que era namorar. Ela é condenada. Ela é condenada claramente na narrativa. E faz a tensão com o tipo ideal que é piedade. Isso é uma das coisas importantes. O que me chamou muita atenção também é como Mesquita vê a questão da raça.
É curioso, porque ele tinha um convívio grande com ele mesmo, inclusive, mestiços. Ele vem de Diamantino, né, de pai abolicionista, não é? Do mesmo nome, José de Mesquita, era natural de Diamantino, ele de Cuiabá. Mas ele vem de uma família ligada nesse tema, ligada nessa bandeira. E o tratamento que ele deu a essa questão racial era um tratamento da época. Hoje nós olhamos que era um tratamento profundamente racista, né? Colocou num dos personagens, um negro, toda a carga de uma genética ruim, uma incapacidade de leitura, uma incapacidade de percepção do que seria uma biblioteca, do que seriam os romances, ou a técnica jurídica, né? E o branco, claro, é o advogado bem-sucedido, que vem de fora, essa coisa toda. Isso me chamou muita atenção, me surpreendeu bem na segunda leitura. E a terceira, o terceiro elemento que me chamou também a atenção foi como o Mesquita diz: isto é Cuiabá. E isso é muito importante. Qual é o recorte que Mesquita faz de Cuiabá no romance e qual é o recorte que o Mesquita faz de Cuiabá nos contos? São outros ambientes. E isso eu achei interessante. O romance, como parece que ele dedica esse romance, parece que é o único romance dele, até prova em contrário, ele dedica o recorte dele para a cidade e a elite. Então é um romance de costumes. Uma elite do centrinho da cidade que não se mistura com o populacho, como ele diz, com o povaréu. Quer dizer, até essa família da Piedade e a família do Paulo, ele é uma família que está no camarote para assistir a cavalhada. Dourada cavalhada. Né? Então tá lá, eles estão comungando com a igreja, então com a elite, com os políticos, os grandes comerciantes, eles estão no camarote e embaixo está quem? A narrativa dele está dizendo, embaixo o povo. Com os doces, as mulheres negras com os doces na cabeça, vendendo panos coloridos, aquela multidão vendendo açúcar queimado com amendoim, aquela coisa, aquele povaréu mal educado, mal vestido, né? Aquele povão, aquela coisa. O recorte dele é um recorte elitista. Olha como a pessoa é plástica. O recorte do Mesquita nos contos, pelo menos, eu diria em todos, a maioria dos contos, né? Eu escolhi arbitrariamente, mas a maioria dos contos é o Mesquita rural, é o Mesquita do entorno, é o Mesquita da casa longe da cidade, do sítio, da chácara, da natureza, da cachoeira. Que aí vem um enfoque regional, né? Que eles valorizavam também. Com mais força. Eu ia perguntar para você uma coisa. Por que você escolheu exatamente esses contos? Que você tirou alguns de vários livros, né? Vários, você acabou de falar que foi arbitrário, né? Mas teve algum critério assim especial de escolha para compor esse livro? Vê só. Então, para completar aquilo que eu estava dizendo, se você pega... Aí vem uma questão interessante que a gente pode desdobrar nessa sua pergunta. Se você pega o romance Piedade e traduz para o francês, parece que não vai haver muita diferença entre o romance francês praticado na virada do século e o Piedade. Sim. Imagine você traduzir para o russo, traduzir para o francês ou para o inglês, você vai ver que Mesquita está trabalhando com as mesmas personagens, com o mesmo tema, ele está se alinhando com uma literatura universal. Ideologicamente ele está engajado com aquilo ali. Com a literatura universal. Então esse aqui é um Mesquita, que é um Mesquita, digamos, canônico. É um Mesquita que já quer uma interface direta com grandes autores. Maior. E os contos escolhidos? Nesses 4 livros de contos, 3 ou 4 livros de contos, o que eu percebi? Há muitos contos que traduzem lendas. Eu poderia fazer um livro, Contos Escolhidos, aí dá um subtítulo, As Lendas de Mesquita.
Então é a lenda da mulher de branco, é a lenda do sujeito com o pé virado, que é o Curupira, é a lenda, N lendas do sujeito que faleceu e a alma não consegue encontrar o paraíso, as assombrações, etc. E também as entidades do mato. Então o Saci aparece, o minhocão provavelmente tem alusões pequenas, pé de garrafa, que no rebojo tá o pé de garrafa, tal. Eu falei, não, mas isso aqui seria segmentar muito, seria segmentar demais. Eu não queria fazer isso. Qual foi o meu recorte? De todos os contos que eu li, tentei tirar os contos que são mais dramáticos do ponto de vista psicológico. Isso é interessante. Tentei ver, quer dizer, a minha leitura talvez se submeta a uma crítica de um outro crítico. Por que é que eu selecionei? Então veja, Corá, o primeiro, para mim é o melhor conto. É o meu preferido desse livro. Para mim é o melhor conto, de longe. Por várias razões. De longe. Corá consegue pegar a literatura universal, tá aí a beleza do Mesquita. Ele pega a literatura universal porque tem vínculos com a literatura universal, não é? A mulher sedutora, a mulher que seduz, é o fatalismo, é o determinismo. Essa mulher vai te trair. É o arquétipo da essa mulher vai te trair. Mulher fatal. Mestiça, ainda que branca. E curioso que os negros dizem, não case com uma branca. Não, e só para esclarecer, Corá é oralidade de coral. De coral. Então ela é uma cobra. Ela é uma cobra. É uma ela víbora. Anda como... Ela é sinuosa. Ela anda como uma cobra. Maravilhosa, né? Olha o naturalismo aí. Ela anda como uma... E de início o velho fala, ela vai te trair. Você sabe por que ela vai te trair? Porque a mãe dela é assim. E se a mãe dela é assim, ela é assim também. Tipo assim, guerra avisada não mata aleijado, mas o homem, ele cai na armadilha sempre, né? Agora, assim, olha que tensão. Eu sou preto, você é branco. Ela é branca. Ela não é para você. Olha a discussão. Olha como essa discussão é atual hoje. Não misture, vai dar problema. Ela está acostumada, ela está em outra vibe. Ela não vai morar no interior. Vai dar problema. Essa mulher precisa de um outro tipo de marido. Ela não vai para a cozinha fazer sua comidinha. Ela não vai entrar nessa. Não. Resultado, a primeira vítima, hipotética, suposta, virtual, é o próprio velho. Ele que cai no laço que ele cai anuncia no... Aí que é o fenomenal. O cara vai anunciando, só que ele vai caindo no laço da menina. E tem um determinado ponto, eu já li esse conto muitas vezes, hoje eu já não tenho muita dúvida disso, mas eu quero colocar a pulga atrás da orelha do leitor. Tem um determinado ponto que essa menina senta no colo do velho, e eu não sei exatamente, vou dizer que não sei, e eu não sei exatamente se ela beija o velho ou não beija o velho. E aí chega o marido, que é o filho, chega o marido dela, aí eles se apartam. Aquilo aí vem... Por que o Mesquita é bom? Por que ele é bom? Porque o leitor, a primeira vez que lê, ele não sabe exatamente se é a loucura da cabeça do velho ou se ela realmente é uma sedutora. Porque a menina tem 14 anos, 14, 15 anos. A menina deve ser um estouro, deve ser uma linda essa menina. Maravilhosa, né? O velho tem 60, 70, que na época era super velho. Olha uma menina de 14 anos passando com as coxas úmidas e tal, com o seio à mostra. O velho fica louco. Quer dizer, será que ela está fazendo isso de propósito ou não? Aí que é a beleza estética. Ele que está projetando o desejo dele em cima da menina, que não tem nada com isso. E é muito machadiano, né? Aquela história da captura. Olha o Bentinho. Será que ela tem um caso com o cara ou não tem um caso com o cara? Ou ela é vítima da história, ou tudo é uma loucura da minha cabeça. E o bom narrador, ele não entrega o ouro, Ele não entrega o ouro. Agora, o final, aí eu acho que eu não devo contar. Não conta não. Não, eu acho que eu não devo contar. Estraga. Porque o final, o conto já era bom assim. Como é que o Machado resolve o conto? O conto, quer dizer, o romance, como é que ele resolve o romance? Com o suicídio. Ele resolve com o suicídio.
Como é que o Mesquita resolve? De outra maneira. Fenomenal. Achei muito interessante. Porque é um conto aberto. Quanto mais aberto for a obra, ela vai ficar e ela vai ser estudada hoje. Bom, o Drama do Arrombado também é uma história que depois será reproduzida nos romances daqui. E é baseado em uma tradição oral, né? Essa ideia do arrombado. Uma lenda, não é? Um escravo, uma escrava. Que uma lenda urbana, né? A casa caiu e aí o fantasma desse escravo, dessa escrava, vai atormentar o local. Né? A Burguesinha, ou Linhas Ocultas do Destino, gostei muito pelo jogo de interesses que o Mesquita vai fazer. A Cavalhada, que enfim, é bem romântico, que assim. É um romântico. Sangue Sertanejo. O Sangue Sertanejo eu acho ótimo. Primeiro título. Ele tem uma consciência do sertão. Aliás, ele dedica um conto, não sei se é um livro inteiro, para o Afonso Arinos. Sangue Sertanejo é aquele do rapaz que não quer sair daquele lugar de jeito nenhum, né? Isso é importante. Ele perde o casamento. Ele perde o casamento. Ele perde o amor da vida dele por causa da terra. Por causa da terra. Você vê o apelo telúrico. O atavismo, né? O atavismo dele. O forçado da felicidade, que a pessoa ela se culpa por ser feliz. Isso é típico. Muito cristão. Isso é típico de um escritor de cidade. E católico, assim, muito cristão. Muito moralista, né? Quer dizer, ele se culpa por ser. E a Mandinga. A Mandinga é a história também determinista. É aquela mãe de santo. Isso eu achei muito interessante. E é uma exploração do universo. Achei do mundo interessante preto, né, hoje. Ele trazer isso. É a mãe de santo que se recusa em fazer um trabalho para um afilhado de santo. E a astúcia, né, feminina, que está muito presente nas personagens. Acha que fez, mas não fez. É, muito astuta. Ela só vai falar, mas eu não fiz. Esse mundo negro, esse mundo de candomblé, de quintais, etc. Vodou, e tal, né? O Mesquita já tratou há 100 anos atrás. Isso não é uma grande novidade. Agora, claro que ele tinha um recorte, evidentemente, elitista. Não é? Mas aqui ele encarnou muito bem esse universo negro, da cultura negra mesmo, cuiabana, que era apagada, inclusive. E para nós é muito interessante porque a gente tem acesso a histórias e a um olhar sobre regiões, né? E que poucos escritores exploraram nesse período, assim, que abordaram. Acho que o Mesquita ele vai colecionando. Você repara com uma linguagem. Ele coleciona. Eu quis filtrar isso. Eu quis filtrar deliberadamente, porque eu acho que para o meu gosto não é uma coisa que me emociona. Mas o Mesquita, eu acho que ele é um colecionador nato. Pesquisador, né? Ele o pesquisador. Informações. O pesquisador é isso. Histórias. Ele coleciona tudo que chega na mão dele, ele coleciona. Então ele tem outros livros que não são literários, são mais crônicas históricas, memoriais, memorialistas, que por eu acho que no tempo da cadeirinha dele. Sim. Então ele vai colecionando uma série de histórias de Cuiabá. E me surpreendeu, Mesquita, a profundidade, a pertinência das pesquisas dele por algumas coisas que eu andei lendo, né? Ele é bem interessante, ele não é um cara simplesmente falar elite, um cara superficial. Ele tem uma profundidade assim na pesquisa e na abordagem das coisas. E que bom que você selecionou, né, assim, uma pitadinha de cada um, coisa, né? E fica um livro de contos bem interessante para quem quiser conhecer, né, essa escrita breve que é o conto. É muito bom para as escolas, eu acho. Eu fico me perguntando, é uma curiosidade minha. Já perguntei até para familiares, a família Mesquita me colaborou comigo e tal. Eu fico me perguntando como é que um cara com essa cabeça, como é que ele convivia absolutamente harmônico. Parece que o gênio dele era muito tranquilo, diferente de nós dois, mas um jeito calmo, tranquilo. Como é que ele convivia com os questionamentos que ele sofreu em vida? Quer dizer, ele sofreu um questionamento duríssimo do Lobivar Matos,
logo no início da academia, e depois ele vai sofrer um outro questionamento duríssimo do Vladimir Dias Pino, 20 anos depois. Quer dizer, como é que esse cara tinha absoluta tranquilidade? Não me parece que o Mesquita era uma pessoa persecutória. Ele não responde, né? Não tem assim uma vingativo, resposta. nada disso, muito... Eu acho que o lugar dele ele já estava muito bem assentado no seu locus, né? Quer dizer, os outros é que tinham que brigar com ele, na verdade, para poder trazer uma outra coisa diferente. Porque ele e Dom Aquino, acho que pelo fato de serem poder, de serem cristãos, né, principalmente, tinha uma coisa muito forte aí de preconceito, de valores, né? Com esse programa que eles criam, assim, muito prescritivo, eles não davam chance para outros autores que trabalhavam diferenças. Já imaginou a pessoa se canonizar em vida? Você vê, o Dom Aquino, eu imagino quantas horas esse cara fazia a pessoa que trabalhava para ele, certamente tinha alguém, passar com claras de ovos todas as camadas do, sabe, do vestuário, sair numa cidade sem asfalto, para pensar. Com toda a pompa e circunstância, aquela né? cruz de ouro. Como se estivesse na Itália. Com vários babados, Vaticano. etc. Aí o sapato colorido, o sapatinho de camurça, Dom. Mas ele devia sofrer muito também, né? Eu fico imaginando. No Mesquita, o cara acordava, colocava terno, gravata, a gravata bem fininha. Calor! Aquele calor horrível, ele colocava terno e gravata para dizer o bom dia para os vizinhos e para as pessoas que passavam. Todo domingo ele promovia na Academia de Letras saraus. Domingo. Anos! Mas eles fizeram alguma coisa. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pelo que fizeram. De concreto. Porque é muito fácil a gente hoje olhar para trás e julgar e criticar. Sim. Agora, né, eu respeito muito quem faz. Agora, qual foi o problema dele? Ele foi uma maldição, né? Foi uma bênção ter o Mesquita. Eu acho que um grande autor daqui. Agora, qual foi a maldição? O programa prescritivo, a prescrição dele foi tão forte, tão forte, tão forte... Que amarrou ele mesmo. Que amarrou ele já no final da vida, ele morreu em 61, e amarrou os pósteros. A figura do Mesquita era tão forte, devia ser um intelectual tão capaz, que ele padronizou durante 40, 50 anos a produção das pessoas que circulavam no meio intelectual de elite de Cuiabá. Isso é meio que uma maldição aquiniana e mesquitiana, talvez. O que te parece? Quais seriam as outras vozes, né, que teriam aparecido, surgido e se levantado nesse período que ficaram, né, reprimidas, apagadas aí? Que vozes são essas, né? Vamos pensar junto. Mesquita era diretor-geral da Cruz. Noticiário católico da Liga Católica, super tal, essa coisa toda, né? Pra quem já leu, olha, a Cruz. Vale a pena. Se você olhar a Violeta também é uma, né, aquela rapapé danado para Dom Aquino, para Mesquita, quer dizer, era um grande reconhecimento. Mas já é um ajuntado, né, de mulheres que eu já acho interessante. É bacana estudar isso, diferente. É legal. Mas, de qualquer maneira, reproduzia um determinado padrão. Agora, esse cara era desembargador, esse cara era jornalista, esse cara conseguia publicar pelos salesianos, porque Dom Aquino era o líder dos salesianos, então ele publicava a revista da Academia, a revista do Instituto, os livros dele. Ele tinha agora veja que coisa, do poder público, ele conseguia publicar pelo poder público que tinha pareceres, por exemplo, do Nilo Povos. Ora, confrade de academia. Quer dizer, ele montou um círculo, um campo de poder intelectual muito forte. Muito que até hoje a gente vê que está aí. Essas outras vozes que você está se referindo, não tem um jornal que ele tinha. Não tem um jornal. Não tem um centro cultural que ele presidiu 40 anos. 40 anos. Não tenho voz, eu não tenho como vocalizar. Simplesmente foram esquecidos. Ou nem sequer publicaram nada, a não ser num jornal de oposição.
provavelmente do Calhau. E a gente tem que lembrar aqui que naquela época papel não existia em Mato Grosso, era uma coisa muito difícil, tinha que ser trazida às vezes até nas costas, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo para cá. Não havia editoras, quer dizer, o único os periódicos é que divulgavam a produção mesmo das pessoas, eram os jornais, então, mas tinha que ter um padrinho dentro do jornal para publicar, porque se a sua voz não é uma voz interessante para eles, eles boicotavam também. Poderia publicar uma vez, depois desaparecia. Não conseguia. Depois não conseguia. Veja quantos, nós já fizemos esse levantamento, veja quantas colunas havia em 3 ou 4 jornais que começava um movimento novo, já desaparecia na sequência, parava, e quem entrava no lugar? O próprio Mesquita. A própria turma deles. E a turma do Mesquita pegava o mesmo espaço para fazer completamente diferente do que já estavam querendo Aí vão fazer. publicar as crônicas memorialistas, aí vão falar de Cuiabá. Cuiabá de 1900 e de 1800 e tanto. A Rusga, aí vem aqueles temas históricos. Quando foi descoberto, e o Pascoal Moreira. Fundação de Cuiabá. Miguel Sutil, essa coisa toda. E sempre a mesma coisa. E some aquela vozinha diferente que estava aparecendo. O aspecto literário, isso eu me ressinto muito. O aspecto essencialmente ficcional, literário, foi fortemente abafado por essa programação de memória. Os grandes varões, no meu tempo, no tempo das calçadas, essa crônica abafou muito a ficção. E a literatura, como arte, é lógico que é muito difícil, né? Então, quem eram os verdadeiros artistas naquela época, assim, que poderiam, né, se contrapor a isso que você está falando? Então, é muito mais fácil encomendar uma crônica sobre um sino, sobre uma rua, né, do que aquele cara escrever um conto, né, com essas dimensões que você está falando aí, de um narrador que cria uma obra aberta, né, algo que até hoje você fica intrigado, ou de um poema rico em imagens, né, poéticas. É muito difícil, então... Eu dou muito valor, sabe a quem nesse contexto? Claro, vai seguir a escola de Mesquita, mas ela faz um pouco diferente. E é curioso, eu gosto muito da Marfisa. Dunga, né? Eu gosto muito da Dunga Rodrigues, não no aspecto memorial, porque o forte... Engraçado, que o forte dela é o aspecto memorial. É o caos, né? É o caos, exatamente. Mas a Marfisa tem algo novo, que precisava realmente de uma certa... precisava de um estudo mais carinhoso, porque é uma narrativa longa de uma mulher já da mesma turma, mas tem um sabor profundamente ácido, um quê cuiabano profundamente ácido. Bem Dunga, né? Ácido, que eu acho que merecia uma atenção especial. Gravitava entre os homens na Academia de Letras, mas se você reparar nas entrelinhas da Marfisa, você percebe uma certa insubordinação. Ela era. É muito inteligente. Foi uma mulher rebelde, atípica para a época dela, né? Ela era o contrário desse modelo mesquitiano que você está falando. Solteira, professora, ganhava o próprio dinheiro, artista. Viajava, falava o que queria, não tinha papas na língua. Eu acho que a Marfisa precisava ser vista com mais carinho, carinho da crítica. Vou fazer essa sugestão. Talvez ser reeditada com um bom tratamento, assim, editorial e tudo. É isso. É isso. Gratidão, amigo, pela conversa. Muito obrigado. E vamos enaltecer a secretaria que viabilizou o edital. Graças às leis, né, de incentivo aí à cultura, muitas obras da literatura de Mato Grosso, tanto tradicionais quanto de gente nova, está vindo à tona, está sendo, né, publicada com qualidade, porque hoje nós temos boas editoras aqui no estado. Então, assim, gratidão mesmo ao governo federal, à Lei Aldir Blanc e ao governo do estado, né, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, através desses editais,
tanta coisa maravilhosa acontecendo agora. Ó, gratidão mesmo. Bom, para quem está acompanhando esse lançamento, é importante dizer que 1.000 volumes desses 2 livros já estão na guarda do Estado de Mato Grosso e serão distribuídos gratuitamente no Sistema Estadual de Bibliotecas. Então, você que está longe, saiba que em algum momento vai chegar a biblioteca da sua escola ou da sua cidade. Obrigado, Cristina. Eu que te agradeço.